E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui com ela, mais solicitada aqui da Amparo, Sério? a nossa sexóloga, a Paula. E aí, Paula, como que você tá? Então, ênfase especial pro seu look, que você preparou exclusivamente para essa ocasião. sim, inclusive, quando eu vi ali que não ia sair meu sapato, eu fiquei super brava, A porque eu gente teve queria que, que combinasse, né, o look, porque eu gastei o dia todo para pensar em alguma coisa. a gente teve que reposicionar as câmeras aqui para mostrar bem o look da Paula. Então, Paula, o pessoal pergunta muito, pede muito pra gente conversar com uma sexóloga, com a nossa sexóloga aqui, porque muita gente nunca foi num sexólogo, né? Não sabe nem como que funciona, o que que é, quando que procura sexólogo, como que é isso? Qual que é a sua profissão? O que que você atende especificamente, assim? Então, uma das perguntas que eu mais recebo é com quantos anos e de que forma a gente começa a colocar, a falar sobre sexualidade, certo? E aí, respondendo já, desde sempre. Né? Eu falo que é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, e é um tabu muito grande. Todo mundo tem curiosidade, quer saber, mas todo mundo tem vergonha de saber. E aí eu falo assim, gente, mas por que é tão difícil? Todo mundo nasceu do sexo. Né? Os que não fizeram, um dia vai fazer. E qual que é a dificuldade de falar sobre e tanto o preconceito quanto tudo? Mas aí vem também a questão. Nós somos criados num país muito machista, uma cidade muito pequena. Você acha que esse lance da gente viver num país muito machista interfere na visão das pessoas com relação a isso? Totalmente. Por que eu falo? Se fosse, no caso, um homem falando de sexualidade, de sexo, estava tudo ok. Agora, uma mulher falando de sexualidade. A evangélica piora um pouquinho. Então, assim, sai totalmente fora do contexto dos padrões. Né? Que eu falo dos padrões porque a sociedade impõe um padrão que é mais fácil para poder organizar, né? Ali para poder mandar, para poder desmandar, e é mais fácil para poder administrar, vamos colocar assim. E aí, quando vem alguém que sai desses padrões, as pessoas não sabem o que fazer, como agir. Então, é onde, né, ocorre tantos problemas. E quando eu falo, é desde sempre. Porque uma coisa que... Eu já vou falando um monte, né? Pode ficar à vontade, Paulo, o espaço é seu. Porque, assim, a curiosidade que sempre as pessoas às vezes perguntam, Paula, mas como? Por quê? Se quem me conhece sabe assim que eu, aqui, está totalmente fora desses padrões. Eu fui criado numa doutrina muito rígida. Os meus pais sempre foram muito rígidos comigo, e onde falar de sexualidade era muito complicado. E aí onde pergunta, mas por que é tão difícil falar de sexualidade? Nunca foi falado de sexualidade para os nossos pais. Como que eles vão falar de sexualidade para a gente, de um assunto que Eles mesmos não tem, nunca né? conversaram sobre. Nunca foi colocado. Então, realmente é muito difícil. E é uma coisa que eu falo muito, e eu coloco muito, em todos os lugares às vezes, que eu passo, né? Eu sempre coloco assim, porque a dificuldade, por exemplo, desde criança, eu falo que falar de sexualidade, desde sempre, desde as primeiras perguntas, porque acontece muito de mentir os pais, né? Sempre tem uma mentirinha ou outra, e eu falo, por que não falar a O verdade? pessoal tem dificuldade, assim, eu percebo que o pessoal tem dificuldade de conversar sobre coisas simples, né? Às vezes, por exemplo, o pai não pode, o pai, a mãe, às vezes não fala pênis, às vezes inventa um nomezinho, fala Vários alguma nomes. coisa, fala algum termo para explicar sexo de uma forma que precise, é como se precisasse ser leve, só que o assunto por si só não é um assunto pesado, né? A gente acha que é pesado. A gente, quando eu falo a gente, eu falo assim, na visão geral, principalmente da nossa cidade,
é um assunto pesado, mas não é, né? O próprio falar de sexo, até dentro do casamento, né? Até dentro da relação sexual, essa conversa, troca de ideia, eu aprendi já vendo suas histórias. Quem não acompanha a Paula no Instagram, tá perdendo muito. Ela coloca muita informação. Mais dicas matrimoniais. Ou não também, né? Muitas dicas. A Paula dá muitas dicas mesmo. Muitas dicas interessantes, responde perguntas lá, né? Sim, sim. Então, não perde não. Segue a Paula no Instagram. Qual que é seu Instagram? Paula Micaeli. Paula Micaeli. Paula Micaeli. Com K, 2 L's e 2 E no final. Só usa o microfone. Tá bom. A gente vai deixar na tela o nome dela e na descrição do vídeo aqui também, caso você precise. A gente vai deixar na tela o @. É isso aí. Paula. Deixa eu só concluindo aqui rapidinho. Claro. O que eu falo assim, a dificuldade é porque a maldade está na cabeça do adulto. A maldade não está na cabeça da criança. A criança não pergunta, né? Então, assim, a dificuldade que a gente tem você não precisa falar, olha, porque o órgão sexual masculino, feminino. Não. Dá uma resposta simples, conforme a idade que a criança está. Mas sim, tem muito essa dificuldade, assim. E como você mesmo disse, até em relação a casais, que nessa área de sexualidade, por exemplo, é uma coisa que eu acho bastante interessante, que eu recebo muitos, assim, directs falando assim, de às vezes o companheiro, olha, doutora, você poderia ajudar a minha esposa nisso, porque eu te pago, mas eu não tenho como falar para ela, porque eu fico com medo dela achar ruim e tudo. Aí, às vezes, eu falo, como que eu vou abordar uma pessoa que eu nunca vi, não sei quem é, e eu vou falar o quê? Olha, deixa eu te falar, seu marido está me pagando para eu conversar com você. Existe isso mesmo? Muito. E talvez, assim, coisas que pode ser resolvido tão simples, com, né? Olha aqui. Assim, meu amigo, você tá pedindo isso, você que está precisando de uma consulta. E assim, eu falo assim, tanto que a nossa cultura é tão machista que, na maioria das vezes que chegam, às vezes, do casal, a queixa é do homem, né, no caso, de que a mulher ou não gosta de sexo, ou não é legal na cama, ou algo no sentido. E a mulher já chega com isso de que realmente eu não gosto muito, realmente, né? E eu tenho algum problema, eu tenho algo. E a gente vai verificar, né? Fazer anamnese e tudo. Você nota que o cara, né, não está usando de nenhum artifício para colaborar ali, né, com o prazer da parceira. E joga a responsabilidade total nela. É lógico que nós somos responsáveis pelo nosso prazer. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa conhecer o nosso corpo para a gente saber colocar para o outro saber também, né? Mas a gente não pode deixar para o outro, mas também o outro precisa colaborar. E as reclamações que a gente mais tem é que o meu parceiro não investe nas preliminares, o meu parceiro só me abraça quando ele está querendo sexo, me dá um beijo, já pensando no sexo. E, realmente, isso nunca vai funcionar para uma mulher, porque nós temos, né, tempos diferentes aí. Então, onde acontece até nisso a questão do machismo. Entendi. Você acha que essa questão esse problema que você explicou, assim, você acha que isso tem a ver com a pornografia? Você acha que pelo fato de os homens, no geral, consumirem mais pornografia, você acha que tem a ver ou nada a ver? Você fala no sentido de o homem ter mais facilidade com o sexo do que a mulher? Não, jamais. Eu falo assim de esperar uma coisa, por exemplo, porque eu vejo que, às vezes, as pessoas elas esperam uma coisa que, às vezes, é meio surreal ali, sabe? Não existe. O sexo ele é uma troca ali, né? Se o homem faz uma coisa, a mulher faz outra, e às vezes eu imagino que por muitos homens eles não procuram informação de verdade, né? Aprende sobre sexo com pornografia. Sim. E eu acho que talvez
quando você estava me falando disso, assim, da procura da mulher e da procura do homem, do problema do homem e do problema da mulher, eu consigo ver isso. Parece que é porque o homem espelha ali, ele espera uma coisa que ele aprendeu vendo pornografia e a mulher, às vezes, tipo, não é assim que funciona. Na vida real é diferente, né? Isso começa lá da infância, é a questão de que meninos, por exemplo, quando começa ali, né, a ter uma ereçãozinha desde criança, o que os pais normalmente colocam? Já com aquele medo, né, aquela preocupação da sexualidade, né, vamos colocar assim. Nossa, mas vai ser pegador. Olha, garanhão. Olha isso daí. Então, assim, já é estimulado desde criança. A menina que tem os mesmos desejos, as mesmas necessidades, começa mais ou menos na mesma época, o que é colocado? Fecha as pernas, toma moral. Menina não faz isso, menina não pode isso. É feio, é sujo, é errado, é pecado. Então, assim, aí é onde eu sempre falei, a gente cresce com isso na cabeça. De repente, você se depara casada ou na vida sexual ativa, e aí o que era sujo, feio, errado e pecado, você tem que fazer e tem que gostar. E a gente não tem um botão que liga e desliga, que ontem não podia e hoje pode. Como assim? Então, essa dificuldade para as mulheres já começa aí, né? A questão dos meninos também, eu falo o que o prejudica muito, a gente tem muito a questão da... Você diz que segue, né? Você vê muitas questões como ejaculação precoce, né? Mas o que acontece? Lá na adolescência, nessa vida aí dos meninos começar a relação sexual, tudo, é tipo rapidinho ali na pracinha, não tem muito tempo, vou correndo. Adapta aquele ritmo. E aí, quando vai para uma relação sexual né, mais duradoura, com mais tempo, aí às vezes vocês nem têm tanto esse tempo, porque aprendeu, né, ali tudo muito rápido e junto com a ansiedade da situação, vai virando... Com essa pressão, às vezes, também, né, de colocar lá no menino que... infelizmente, parece que os pais, eles ainda têm esse negócio de... eu pensava que era mais nos pais mais velhos, mas eu vejo, às vezes, colegas, assim, de 20 e tantos anos, 30 ali, que são pais, e tem medo do filho virar, né, gay ou bi, e aí acha que o jeito é educar, né, colocando o menino ali, ensinando, falando para ele que ele tem que ser pegador, que ele tem que ser garanhão, e em contrapartida, a mulher, a menina, né, sempre... Como se isso resolvesse alguma coisa, né? Muda nada, só atrapalha no final das contas. Né? Não ajudaria, não resolveria em nada, infelizmente ou felizmente, né? Porque... Mas, assim, o que eu falo, a nossa sociedade ainda não está, eu acho que não está pronta. Como que é? Você ainda não está pronto para saber dessa verdade. Vocês ainda não estão prontos para essa conversa. Deveriam estar, né? Mas, Sim. assim, que isso tem gerado, isso sempre gerou, mas, assim, ainda tem gerado e é triste ver que a gente tem acesso a tanta informação. Hoje, assim, a pessoa pode vir, pode conversar com um sexólogo, né? Pode procurar informação mesmo e a gente ainda se depara com uma situação assim, né? Às vezes vê um pai falando para um menino que ele tem que ser pegador, para ele ir lá e abraçar a menina e não sei o que e tal. E aí, às vezes, também, quando o menino tá ali com 15, 16 anos, eu perguntando, e aí, como que tá? E as namoradinhas, né? Aquela tia da festa de Natal que fala, e aí, as namoradinhas? Né? Então, assim, é complicado, né? Parece que o pessoal precisa mesmo de informação. É uma pressão muito grande de ambas as partes, né? Mas eu falo assim, tem mudado muito. Quando eu comecei na área de sexualidade aqui, eu tinha pessoas que chegavam em mim ou até no direct, falavam assim, nossa, eu amo ler seus conteúdos, você escreve muito bem, você coloca muito bem, mas eu tenho vergonha de te seguir, eu tenho vergonha de curtir, porque já ouvi muito isso, porque eu tenho vergonha de curtir, às vezes as pessoas ir lá e
e ver que tipo de conteúdo que eu estou curtindo, né? E de início eu preciso que vocês, né, tenham informação e conhecimento. A questão de quantidade de seguidores e tudo, isso para mim, né, é irrelevante, até porque acho que se eu for desbloquear metade dos que eu tenho bloqueado, porque se eu tento fazer e passar, porque é um assunto de muito tabu, e desperta muito, não adianta eu querer fingir algo aqui, né, mas que desperta, sim, muito curiosidade, principalmente dos homens, né? E algumas vezes, e já foram pouquíssimas, mas assim, alguns se dão a liberdade, confunde as coisas, às vezes, de falar uma coisinha ou outra. E aí, normalmente, eu vou lá e bloqueio a pessoa. Mas assim, a maioria que eu falo, tipo assim, eu vou bloquear. As minhas caixinhas de perguntas, então, sempre que tem, às vezes, alguma ofensa, alguma coisa igual, às vezes uma pessoa vai lá e coloca uma preferência, aí vai um lá e fala assim, quem quer? Quem quer essa aí? Me marca lá, tipo assim, eu quero isso ou aquilo. Automaticamente, eu já bloqueio. Por quê? Eu tento passar um conteúdo de uma forma leve, tranquila, numa linguagem que todos consigam entender, porém, com uma seriedade de que qualquer pessoa que entrar ali, ele pode ler, ouvir, de uma forma que ele não vai se sentir ofendido. Entendeu? Porque, assim, o que eu vejo é que tem algumas pessoas na área, né, que atuam na área de sexualidade, e eu não julgo, que às vezes colocam a coisa muito escrachada, vamos colocar assim. Esse não é meu intuito, nunca foi. Foi colocar a sexualidade de uma forma tranquila, normal, porém com muito respeito, né? E não tem por que não ser. E o respeito não é deixar de falar sobre alguma coisa. Eu vejo que você fala sobre tudo, né? Mas falar sobre tudo de forma séria, né? De forma séria que eu falo, trazendo informações que são realmente válidas, né? Então, enquanto isso, eu quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para toda a minha família, e especialmente para você, Fran, que pediu beijo. Fala naquela câmera lá, o beijo. Fran, um beijo para minha mãe, para o meu pai, para toda a minha família, especialmente para você. O pessoal tem muita dificuldade de vir procurar um sexólogo e quando chega, às vezes tem dificuldade de falar o que está passando. Então, o que acontece? Primeiro, eu fui, né, me formei em psicologia e me especializei em comportamento humano. Então, eu sou especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental. Por muitos anos, eu atuei e atuo nessa área. Então, eu tenho bastante conhecimento na área de psicodiagnóstico. Então, eu trabalho muito isso daí também. Só que, nas redes sociais, eu foco única e exclusivamente na parte de sexualidade, né? Mas eu já trabalhei 11 anos no Conselho Tutelar e na educação, certo? E também no consultório nessa parte. Eu penso que, por esse motivo, as pessoas têm um pouco mais de liberdade de chegar, porque a vergonha normalmente não é tanto de mim, mas é ali na entrada, com as pessoas, com as secretárias, né? Então, por eu ser psicóloga, especialista em outras áreas e atender outras áreas também, eles chegam ali, fica super tranquilo por conta disso, porque elas não têm noção do que a pessoa está aqui, se é por conta de um relacionamento ou o que quer que seja, né? Mas acontece muito pouco. Eu falo assim que comigo, assim, no geral, aqui quando dentro, entra, fica tranquilo. Eu acho que também pelo meu jeito, Com certeza. né, de deixar as pessoas também um pouco à vontade. Mas já aconteceu, às vezes, a pessoa chegar e já chega assim, mas deixa eu te falar, eu tô aqui, mas eu não sou doido. Aí eu falo assim, nossa, que legal, pelo menos alguém, né? Porque, tipo assim, alguém tem que não ser doido, porque eu já passou. Então, assim, tem uma forma mais leve, mas já aconteceu, principalmente com meninos. Já aconteceu, às vezes, da pessoa estar lá
na recepção. Normalmente eu tenho o costume de ir lá, né, buscar meus pacientes, principalmente quando é a primeira vez. E aí, quando eu chegar lá e chamar, a pessoa ficar, né, meio assim, e aí eu vir, né, para deixar a pessoa à vontade, e a secretária depois falar assim: o fulano falou que não ia entrar porque você é uma mulher, que você é bonita e que tem vergonha. Então, já aconteceu de pessoas nem chegar a entrar aqui, Gente, por eu ser mulher, né? E talvez por ser mais nova, né? Mas já aconteceu. Agora, a partir do momento que quebra essa barreira que está aqui dentro, nunca tive dificuldade. Não me lembro. certo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Lembrei da minha pergunta de antes. Quais são as perguntas mais frequentes, assim, as maiores dúvidas dos homens e das mulheres? Se é separado ou se é geral, a dúvida de todo mundo. Homens, com a questão da rapidez na hora do sexo, a ejaculação precoce. E as mulheres, a dificuldade de atingir o orgasmo. É assim, disparado. Uhum. Né? Aí depois vai vindo ali a questão da masturbação. Né? Também as pessoas têm muita dificuldade, porque a gente fala da masturbação de uma forma para conhecimento do próprio corpo e tudo. E a gente se tocar, né, se olhar e tudo, você passa uma vida achando que aquilo não é legal e de repente fala assim, né, você precisa se conhecer e tudo, não é legal. Mesmo que tem relatos assim da pessoa assim, eu estava sozinha lá no meu banheiro, trancada e tudo, e eu não conseguia fazer, eu não conseguia me tocar, né? E aí a pessoa te procura para você auxiliar, trocar uma ideia, conversar sobre, porque você é psicóloga, né? Sim. Isso. Então, quando a pessoa te procura aqui, você vai conversar com ela, vai dar esses direcionamentos. Beleza. E essas são as dúvidas mais frequentes do pessoal. Os principais problemas, assim. Então, os principais problemas não, né? Assim, já teve coisas engraçadas também, assim, de pessoas chegar e eu falo assim, a falta de conhecimento tão grande de chegar, por exemplo, que não sabia se tinha conseguido ter um orgasmo ou não, e da pessoa ter o que é o orgasmo ali na cabeça dela como algo assim. Até um dia eu me lembro de um caso que eu pensei assim, quer dizer que você achou que você ia ficar meia hora, né, sentada, tremendo, não dava nem de levantar, porque assim nunca foi colocado. E pessoas assim, não é uma pessoa mais velha, não. Pessoas mais jovens, muito mais jovem que eu. Entendeu? Aí a gente pensa, nossa, mas acontece muito. Acontece muito. Né? Nas minhas caixinhas dá mais ou menos ali para perceber que tem de tudo. Tudo, tudo. Tem umas pessoas que às vezes vão colocar lá na caixinha e eu acho que não sabe que tem, que você já até observou que eu coloco às vezes o dedinho, tipo assim, escreve aqui, digita aqui. Porque às vezes a pessoa não sabe, aí ela vai lá no meu direct e faz a pergunta lá no meu direct. Aí eu vou e falo assim, você precisa colocar lá na caixinha. Não aparece a pergunta. Senão não aparece. Aí, assim, tem de tudo, né? Mas o que eu fico feliz é que, desde que eu comecei até hoje, as pessoas têm muita liberdade, né? Têm muita confiança de saber que estão colocando ali, que, né, é um conteúdo que só eu vou ter acesso e de que, né, às vezes, assim, eu levo muito na brincadeira para não ficar tão pesado, mas às vezes assim, tem gente que fala assim, mas você é muito brava. Não, normalmente eu sou muito brava quando às vezes exageram, pega pesado às vezes na minha vida pessoal, né, ou às vezes uma gracinha, né, com alguém. Falta, né, de respeito. Então, né? Isso daí realmente eu não acho que, até porque, por exemplo, os meus gostos, as minhas preferências, o que eu acho que eu não acho, é irrelevante. Só a falta de respeito que realmente não precisa ser tolerado. Não precisa não deve ser tolerada. Principalmente nesses casos que o
pessoal ainda tem essa dificuldade e se as pessoas fazem isso ainda complica mais, né? E, Paula, com relação à idade, existe uma idade mínima, uma idade máxima em que a pessoa procura um sexólogo, ou que é recomendado, ou a partir de qualquer idade? Na parte de sexualidade, depende muito do problema, né? Igual a criança, ela tem que, se for no caso, ela tem que saber se expressar, comunicar bem para que eu possa entender. Caso não, aí eu trabalho, dependendo do problema, com os pais, o responsável, né? E agora, aí de adulto, o primeiro atendimento que eu fiz na área de sexualidade, que foi bem interessante colocar isso daí, foi um casal que eles tinham 50 anos de casados. E eu solteira. Aí eles entraram no meu consultório e falaram assim, mas você é tão novinha. Como se assim, eles estivessem ali em busca de, tipo, da minha experiência. Né? O pessoal, às vezes, eu vejo que o pessoal confunde um pouco isso, né? Você ser sexóloga, você ter muita informação, principalmente sobre essa área, não quer dizer que você fez muito sexo. Quer dizer que você estudou muito sobre esse assunto. Não quer dizer que você fez muito sexo e viveu muito, experimentou tudo e agora sabe trazer todas as informações. Não é isso, não é verdade? Tipo uma vida louca, né? Eu imagino Isso. que as pessoas às vezes me vê falando certas coisas e aí eu recebo muito quando coloca alguma coisa assim. Um dia que eu coloquei assim, se cada pessoa que você tivesse ficado fosse colocado R$1 na sua conta, como que você estaria, né? Eu sempre recebia lá no direct, e você. Por acaso eu não perguntei de mim. E as pessoas têm muito disso daí, porque imagina que eu estou falando de sexualidade, na vida doida, louca mesmo. E nada a ver, porque... Não é pela experiência, né? É pelo estudo. Então, assim, a gente estuda, né? Corpo, mente, desejos mas, assim, não necessariamente eu preciso ter. Até porque seria impossível você viver todos os problemas que as pessoas te procuram. Nem precisa falar na questão de que você também atende homens, né? Por exemplo, você nunca viveu um problema que às vezes um homem vive, mas mesmo se fosse só mulher, você não conseguiria passar por todos os problemas que todas as mulheres passam. Então, é resultado de estudo, não de experiência, certo? E tem muitas pessoas que às vezes chegam e falam assim, não, mas eu não preciso de psicólogo, né? Eu, na área de sexo, eu dou aula. Eu sei transar super bem, mas por acaso eu não fico ensinando ninguém a transar. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a pessoal, outra. Às vezes, o pessoal confunde muito isso? Muito mesmo. E pessoas, às vezes, assim, não, é pessoa que às vezes não tem tanto estudo, não tem tanto conhecimento, não. Pessoas assim, não são pessoas talvez limitadas, vamos colocar assim, não mesmo. São pessoas que você olha e fala assim, poxa, é sério? Não, isso não. Mas assim, tem que responder. Então, agora saindo um pouquinho desse assunto, eu vejo que o pessoal te pergunta muito sobre algumas vontades. Assim, eu imagino que você deve receber muito esse tipo de pergunta, às vezes sobre fetiches, sobre vontades, às vezes que as pessoas têm. E sobre isso, existe assim um limite? Óbvio que a gente sabe de alguns limites, né? Mas assim, existe algum limite? Às vezes as pessoas se sentem culpadas, às vezes, por querer alguma coisa, por pensar alguma coisa. Como que funciona isso aí, Paula? E o que eu coloco? Eu falo assim que na cama vale tudo. Entre 4 paredes, vale tudo, desde que esteja em comum acordo. Né? Então, por isso que eu falo, não adianta, tem que ser tudo conversado, né? Combinado. Porque, às vezes, olha, eu gosto disso e é vergonha você falar que gosta disso. Agora, você invadir o outro, obrigar o outro a querer aceitar, não, aí sim está totalmente errado. Mas você propor, né? Olha, a outra pessoa, né, vai falar para você, olha, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Mas muitas vezes a outra parte se surpreende de falar assim, olha, nunca pensei nisso, mas a gente pode tentar. Mas se eu não conseguir, né, tá tudo bem? Tudo bem. E aí a pessoa às vezes vai, gosta, ou às vezes vai e fala, olha, eu não gostei, não acho que é legal, tá passando por cima, né, do que eu
porque eu acho que não convém. Tinha um radiologista que ele falava muito, ele falava no Instagram dele, aí ele falava que ele sempre não passava uma semana sem receber pacientes, né? Tirar raio-x de pessoas com coisas introduzidas no ânus, desde coisas simples até embalagem de desodorante, sabe? E por quê, meu Deus? É tão barato até, né, as coisas, e se eu for pensar, a pessoa vai gastar tanto, e fora o constrangimento de chegar no hospital. Não, mas às vezes ali, né, não, tem todo um contexto, mas às vezes ali naquele momento, é o que tem para o momento. Vamos usar isso daqui. Gente, se ele não tiver nada para o momento, espera outro momento. Mas assim, tem de tudo, né? Igual eu tô falando assim, tem desde os transtornos da fetiches a gostos e preferências e, como eu disse, não sou ninguém para julgar, né? Mas tenham o cuidado de que o parceiro ou a parceira também concorde com isso, né? Porque não dá para você obrigar e normalmente as mulheres acabam cedendo muito à vontade do parceiro por conta de que, mas se eu não fizer, eu vou perder. Não, se você tiver que perder, você vai perder, né? Independente, né? Não é o que você faz, o que você deixa de fazer, isso não existe. E é onde que eu falo muito, não faça nada somente para agradar o outro. Se você não está à vontade, se você não está tranquilo em relação a isso, não faça. Por quê? As mulheres já têm muito essa dificuldade na hora de chegar ao orgasmo, já tem a questão de travar e tudo. Se vai fazer isso daí, aquilo vai tornar uma obrigação. Tudo que é uma obrigação é chato, é complicado. Então, aí começa não gosto de sexo, não, já tem que começar de novo, meu Deus, vai começar aquilo. E quando vê, a pessoa está odiando o sexo. E nunca falou por quê. E o outro, às vezes, está achando que ela está achando o máximo. Porque ela fingiu a vida inteira. Porque é igual a pessoa chega aqui, mas o meu marido, nossa, ele é péssimo na cama, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Você finge orgasmo o tempo todo. E como que ele vai saber? Como que o cara vai melhorar, né? Eu, assim, de verdade, é raríssimo uma mulher que não finge orgasmo. Sério? Raríssimo. Gente. Raríssimo. Por quê? Estou cansada, não estou afim, mas aí o cara, se eu não der para ele, ele vai ficar insistindo comigo. Então, eu vou desocupar logo e pronto. Eu ouço isso assim, todos os dias, praticamente toda hora. Aí, vem com a queixa, mas eu não gosto de sexo. Eu não consigo ter orgasmo. Não vai mesmo. A mulher está ali. Outra coisa, a mulher, o homem, ele está no sexo, ele está preocupado única e exclusivamente com sexo, com cheiro, com gosto, né? Com sabor, com toque. Ele está vivendo aquele momento. A mulher, encrenca da mulher, ela está no sexo pensando que a unha não está legal, que eu deixei roupa no varal, que o meu cabelo não deu tempo de escovar, que essa posição vai ver uma dobrinha da minha barriga. E enquanto ela está pensando nisso, o homem já gozou muito tempo e ela está perdida no tempo. E é importante ressaltar que a gente está falando assim, desses problemas principais. No caso da mulher, não quer dizer que a gente está... O pessoal fala muito isso quando a gente fala isso. Vocês estão generalizando. Não, a gente só está falando o que... A grande maioria que acontece, né? sim. Então, o que é popular. Mas se colocar, se você vê, até pelas minhas caixinhas, assim, é muito essas reclamações. Eu já cheguei ao absurdo de ouvir, de paciente chegar aqui e falar assim, olha, eu acho melhor ficar de costas, de quatro, porque aí a pessoa não está vendo minha cara, dá tempo de eu organizar umas coisinhas e outras na minha cabeça. Cara, o sexo, ele dura em torno de 15 minutos, no máximo 20 minutos. Assim, é sério mesmo que você vai querer fazer conta, ver o que está faltando na sua dispensa nesse momento? Não pode ser depois? Tem que ser muito ruim o negócio. Então, assim, ela está concentrada em alguma coisa? Ela não está.
Aí me fala, como que a pessoa vai conseguir ter um orgasmo se ela está pensando em outra coisa totalmente diferente? Então, não dá. E as mulheres fazem muito isso. Eu falo assim, que quando eu falo isso, as mulheres se identificam muito e elas começam, às vezes, quando eu estou em alguma palestra, alguma coisa que eu começo a falar, elas começam a rir, tipo assim, nem disfarçam, né? Tipo, todas já fizeram isso. Porque acontece muito. Né? E aí, por que para o homem é mais fácil? Ele está ali, ele está concentrado naquilo ali. Até porque para vocês é mais fácil, vocês não conseguem concentrar em muita coisa. O pessoal fala que o homem consegue concentrar só em uma então, vocês coisa. estão concentrados naquilo ali. A mulher está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Aí eu falo também, mulher, chega, vamos supor, os dois trabalham fora, e o homem chega, se deita ali no sofá, aí a mulher, ela corre ali, ela tira uma roupa, mexe comigo, comida, faz... A hora que a mulher deita, o homem já descansou, já assistiu o seu jornal, televisão e tudo, aí ele começa a dar o cutucão. Aí a mulher quer morrer, né? Porque agora que ela vai descansar. Aí eu falo assim, meninas, faz o seguinte, chegou em casa, ele deitou no sofá, você deita no outro. Aí você fala, olha, querido, tem isso e isso para fazer. A gente divide, né? Porque se os dois cansar, cansa os dois junto. Aí a gente descansa um pouquinho e depois... Às vezes o problema, ele não é necessariamente no sexo, né? Às vezes o problema, ele vem ali no antes, no depois, na verdade. Às vezes por conta disso também. Na maioria por das conta vezes. Na maioria das vezes. Eu vejo que parece que as pessoas, elas não conseguem entender isso, né? Às vezes o cara vai, né? Igual você tá falando nesse mesmo exemplo. E às vezes o cara se sente super injustiçado ali. E às vezes vai lá e manda um ADM pra você, falando que a esposa, a namorada não gosta. Não me ama. Não me ama. Minha esposa não me ama. Homem geralmente é muito dramático, né? Bem. E aí solta essas pérolas aí. Mas tem uns tão machistas também que falam assim, olha, deixa eu te falar, eu gosto muito de sexo, eu sou muito bom, mas a minha mulher, você precisa dar um jeito de consertar ela. Tipo assim, você vai ver, a pessoa não sabe nada. Vamos falar a verdade. A verdade. Porque se está se achando o bam e não sabe nem onde fica, vamos colocar as partes que dão mais prazer no corpo feminino. Porque até isso a gente precisa saber. Lembrando que isso é uma coisa, ela tem um geral, assim, mas também é uma coisa muito pessoal, que as pessoas descobrem com conversa, né? Que é o que a gente estava falando no começo da entrevista, da conversa. A conversa, ela é essencial na maioria dos casos. Na maioria não, em todos os casos. Essa conversa, troca de ideia, esse conversar para entender. Sim, né? E precisa acontecer. É claro que na hora do sexo nós não vamos narrar um jogo, né? Sim. Mas tem que ter, até para saber a preferência um do outro. Porque às vezes você gosta de uma coisa, o outro não gosta daquilo ali. Então, se você não falar, não tem como a pessoa adivinhar, né? Até posição, imagino que um vai preferir uma coisa, o outro vai preferir outra, Sim. mas com certeza, se tiver essa troca de ideia, chega em um consenso geral ali, né? Sim. Então, assim, é muito importante conversar, tá, galera? Conversem. Conversem com seus parceiros, com suas parceiras. Não seja esse tipo de pessoa que impõe ali alguma coisa ou acha que você é muito bom. Se tem algum problema, provavelmente você pode resolver esse problema procurando informação, tratando disso. Nem precisa esperar, talvez, a vir a ter um problema, né? Viu que algo, às vezes, está um pouquinho incômodo, ou, não, eu quero ir para buscar informação e tudo. Eu tenho pessoas que chegam e falam assim, olha, eu preciso melhorar em algumas coisas, né? Tem muito. E eu acho bonito porque, assim, por mais que tenha as pessoas com preconceito, mas tem aquelas também, assim, todos cuidadosos, assim, tanto meninos quanto meninas, assim, de querer estar agradando o parceiro, a parceira. E eu acho bonitinho isso, entendeu? Mas tem que ser, né, Paula? Porque, por exemplo, se eu quero alguma coisa e aí a minha parceira não está fazendo, acho que, no caso, eu te procuraria, aí você ia me explicar por que está acontecendo desse jeito. E, às vezes, possivelmente, se eu entendo tudo, se eu entendo ali e procuro essa informação, eu consigo chegar e trocar essa ideia com a minha parceira de uma forma tranquila, de uma forma sem erro, né? Você não vai levar uma informação errada, ou você não vai pressionar a pessoa ali para fazer uma coisa que... né? Ou até ficar desesperado, por conta de, às vezes, algo que, né, normal. Igual, por exemplo, tô com um problema,
Homens, por exemplo, estão com um problema, né? Aí as mulheres, às vezes, uma coisa que é bem interessante, que eu me lembrei aqui, que as mulheres têm muito uma preocupação. Elas podem fingir orgasmo o tempo todo, tá tudo ok, né? Mas, ali na hora do sexo, na hora da relação, o homem, né, broxou, ou às vezes não correspondeu, né, da forma, com todo o desempenho que tem costume. A mulher já tende a pressionar o cara de questão, sou eu, meu corpo não está legal, minha performance, você não gosta de mim, você não me ama, você tem outra, você... E talvez a pessoa só está ali com um monte de problema na cabeça e ele não está conseguindo concentrar. Nós conseguimos fingir bem, né? Um homem falar que não consegue, até consegue, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Existe muita diferença, né? Pelo que a gente está conversando sobre a visão do homem ali, sobre o sexo e da mulher. E para o homem, ele já fica assim, tipo assim, ele já acha, tipo assim, não funcionou do jeito que ele quer, tocou diretamente na masculinidade no dele. ego dele. Né? Tipo, né? E aí a mulher, ele tá ali preocupado com ele e a mulher tá sofrendo porque sou eu não sei o quê, você não gosta de mim, eu não tô legal. E ele tá só com um probleminha. Coisa completamente normal, né? Tem um amigo meu que fala, se você não broxou, você vai broxar. Não, e assim, me fala que a pessoa que está 100% todos os dias, 24 horas por dia, e é praticamente impossível. Eu não acredito que tenha, né? Mas tudo bem. Eu também acho que não. Porque eu acho muito engraçado. As pessoas, nossa, porque eu nunca brochei. Como se isso fosse uau, né? Não, então isso não muda, né? A masculinidade é simplesmente, às vezes, porque não é às vezes nem questão do brochar em si, às vezes de não corresponder, né? Para os meninos já é algo muito... Então, falando assim, para os homens, eles levam mesmo isso na questão da masculinidade, né? Parece que afeta ali e até às vezes conversar sobre isso é problemático, né? As pessoas não... Não, eu acho engraçado que às vezes eles chegam, porque às vezes engana, né? Um na rua ali, às vezes eles chegam aqui, né? Deixa eu te falar, só tá nós dois aqui. Então, assim, não precisa mentir, não. Vamos falar a verdade? Eu consigo te ajudar, mas assim, não dá para eu ter que ficar tentando adivinhar o que é, o que não é. Você vai ter que me contar a verdade. Porque a pessoa está tão acostumada e está tão com isso na cabeça que ela fica tentando enganar a si própria. Né? Porque se ela está aqui para resolver um problema e ela está escondendo de mim, dá licença, né, filho? Então vamos embora, porque não vai resolver de nada. Eu também não tenho uma bola de cristal que eu vou conseguir. Aí já um dia, já me perguntaram um dia, uma pessoa, é muito engraçado, as pessoas acham que você é psicólogo. Uma pessoa um dia falou assim para mim, você é psicóloga? Sou. Aí eu, o que eu estou pensando? Peraí, minha bola de cristal está com defeitos, mas eu já providenciei um conserto dela, mas vai dar tudo certo. Logo, logo eu fico sabendo o que você está pensando. Tem isso ainda mesmo? Acredita? E às vezes a gente fala, a pessoa, né? E muito acontece também das pessoas achar que a gente fica avaliando o outro 24 horas por dia, como se a gente não tivesse o que fazer, né? Assim, e acontece também a questão de vergonha. Olha só um exemplo. Hoje aconteceu, eu tenho... são muitos anos, eu tenho 11 anos, vou fazer 12 anos agora de formada. Então, assim, eu já atendi pessoas assim que eu não lembro nunca, né? E às vezes a pessoa, às vezes chega um final de semana, alguma coisa, me manda uma mensagem ou algo assim, porque você lembra diz. Gente, lembrar, hoje mesmo minha secretária, a hora que ela manda, e eu faço isso muito, a hora que ela manda minha agenda de manhã, eu dou uma olhadinha e tal. Quem que é fulano? Paula, sua paciente tem 3 anos. Como assim quem que é fulano? Hoje em dia, elas já estão tão acostumadas que aí, normalmente, elas só mandam a fotinha da pessoa ou fala alguma coisa, assim, alguma característica, porque eu não lembro.
E as pessoas, Normal. às vezes, me vê na rua. Tem gente que, às vezes, até esconde de vergonha. Aí eu falo, às vezes, cara, eu vou até lembrar, mas agora do seu problema é problema demais. Eu não tenho a mínima possibilidade. Eu estou preocupado com os meus. E às vezes, provavelmente, o problema que você tem, a Paula já ouviu milhares de vezes, né? Então, assim, não acha que você é a estrelinha, você é especial, não, porque provavelmente seu problema já foi passado por aqui várias e várias e várias vezes. E como se eu trabalhasse na área, eu estivesse tipo blindada e nunca acontecesse nada comigo de errado, né? Na teoria é tudo muito lindo, a gente estuda tudo muito bonitinho, mas na prática, né, a gente cansa, a gente tem dia que não está afim, a gente tem dia que está assim, estressado, porque às vezes a pessoa olha para a gente tipo assim, nossa, mas assim, tá 24 horas por dia à disposição, né? E eu tô 24 horas por dia trabalhando, né? Igual a todo mundo. Então, tem a questão do cansaço, tem a questão da indisposição, tem a questão de não tô afim. Então, assim, tem tudo, só que as pessoas às vezes olham para a gente como se a gente fosse uma máquina, né? Não, pera lá, gente, vamos devagar. Se você está trabalhando 24 horas por dia, no episódio passado que a gente conversou com a Sara, ela falou que não pode trabalhar 24 horas por dia. Tem que tirar o tempo. Ela falou que tem que tirar o tempo de descanso. Inclusive, se você que está assistindo a gente não assistiu o episódio da Sara, volta lá, assiste o episódio da Sara, depois terminar esse, que está quase acabando. E se você está trabalhando 24 horas por dia, cuidado. Isso não é legal. Tem que ter cuidado, claro. Eu falo assim, igual praticamente, eu sou bem agitada, eu sou muito hiperativa. Praticamente as pessoas não conseguem, né, acompanhar o meu ritmo. Então eu tenho que dar uma desacelerada, né, porque é muito difícil uma pessoa conseguir o meu ritmo, né? E se falar assim, você não canso. Mas eu sei o meu limite de que, se as pessoas observam, né, muito eu tenho, igual os meus períodos que eu saio e que da forma que eu gosto, né? Mas eu não sou um tipo de pessoa, por exemplo, que eu sou de balada não, eu gosto de estar sempre reunido com amigos e tudo, mas eu sou mais, né? Mas assim, as pessoas não entendem muito isso, mas eu tiro sim os meus períodos para descansar. Eu tenho as minhas horas eu também falei, mas brinca. de lazer com o meu filho, né? Mas eu trabalho muito. Mas, assim, é o que eu disse. O meu corpo aguenta muita coisa. E também é uma coisa assim, né? Eu vejo, só de ver, assim, pelo jeito que você trata no Instagram, pela forma que você está conversando aqui com a gente, que você gosta muito do seu trabalho, né? E às vezes isso é mais leve, isso é tranquilo. Tranquilo que eu falo assim, não deixa de ser uma responsabilidade grande, mas como é uma coisa que você gosta. Eu falo assim, quando a gente faz o que a gente ama, aquilo não é um peso, né? Quantas e quantas vezes eu já recebi telefonema de paciente, tipo, 3 horas da manhã. E você ficava irritada? A hora que me contava a história, por que estava ligando, eu começava a rir. Falava, é sério que você está me ligando nessa hora? Tipo assim, não era algo que, nossa, eu vou ficar estressada e eu vou... Tá tudo certo. Mas por quê? Porque eu amo isso que eu faço. Então, assim, independente do que a pessoa escolhe para a vida dela, se ela faz aquilo porque ela gosta, ela vai ser bem-sucedida. Ela vai, de alguma forma, se sobressair naquilo ali. Em todas as áreas, né? Quando a pessoa trabalha tranquila, tem uma vida de boa ali, de boa que eu falo assim, né? Às vezes a gente não deixa de estressar, né? Eu mesmo gosto muito do meu serviço, mas às vezes cansa, né? Às vezes acontece as pessoas que estão do lado da gente não suportar, né? Achar que aquilo é um incômodo, né? Aí eu só lamento, infelizmente não dá para fazer nada. Mas assim, por quê? Porque para mim não é. Né? É a questão que uma coisa assim que eu sempre falo, né, para os casais jovens assim, namorados, ou as meninas ou os meninos que estão procurando, né, que eu falo assim, Paula, que você fala a questão de critérios. Porque a gente precisa ter critérios. A gente vai ali no verdurão comprar um tomate,
Você tem critério, você vai escolher se você quer mais verdinho, se você gosta mais madurinho, De que acordo com o seu forma. gosto, né? Isso, tamanho, de acordo com seus critérios. Aí você vai selecionar uma pessoa que você vai enfiar na sua vida e você não tem critério nenhum. Porque quando eu pergunto, e aí, quais são os seus critérios? O que, que você quer para sua vida? O que, que você... A pessoa não sabe. E não sabe, realmente. E aí vai relacionar, vai entrar, né, num casamento, numa relação mais... Com certeza vai ter problemas, né? Vai ter problema. Então, igual a gente tava falando, parece que o problema, na maioria das vezes, não é no sexo em si. É antes, é depois, é o problema, assim... Acho que até isso que a gente tava falando, sabe? Sobre o trabalho, tudo. Se a pessoa não tem ali o resto da vida dela girando redondinho, assim, que a gente fala, tudo de acordo, claro, com limite. Todo mundo tem problema, né? Não, e as Mas pessoas acham que, tipo, o sexo segura relacionamento. jamais, né? Né? E isso não existe. Igual quantas vezes eu já me deparei de pessoas falar assim, olha, o sexo anal segura relacionamento? Aí normalmente eu brinco, hoje em dia eu já brinco, porque eu já falei tanto. Mas, gente, deixa eu te falar, não vai segurar relacionamento, porque assim, anos não é uma coisa assim rara, né? Todo mundo tem. Então, assim, sabe, eu já cansei tanto de falar isso que eu falei assim, olha, eu acho que não segura, porque uma coisa não é rara, todo mundo tem, então eu imagino que não. Mas, às vezes, a pessoa se submete a uma prática que é totalmente contra, que, às vezes, a hora que termina ali vai chorar, vai virar do avesso, para agradar o outro, entendeu? E por que não foi conversado e não foi combinado? Né? E porque está achando que se ela não fizer aquilo para o parceiro vai largar. Não, se ele tiver que largar, ele vai te largar. E ponto. Né? Então, a gente precisa aprender a confiar mais na gente, independente. Né? Se conhecer melhor, né? Eu falo assim, você não pode nunca, jamais gostar do outro mais do que de você próprio. Né? Você não consegue fazer ninguém feliz se você não estiver feliz. Né? Então, se eu não posso jogar a responsabilidade da minha felicidade no outro, eu sou responsável pela minha felicidade. Se eu não estou bem, eu não estou satisfeito, então eu vou ter que dar um jeito de procurar saber o que está acontecendo, né? Porque está errado. O outro não é responsável pela minha felicidade. Uhum. E uma outra coisa que eu vejo muito é a questão da incompatibilidade. A pessoa... tem muita gente que já ouviu muito falar assim, que os opostos se atraem, né? Uhum. Sim, os opostos se atraem. Claro que se atraem. Porque é curioso. É uma característica sua que eu não sei, eu não conheço, eu não sei como lidar e tal. É curioso. Mas na hora de dar certo e na hora de funcionar, são as semelhanças que funcionam melhor. Né? Interessantíssimo isso aí. Sim. E as pessoas não têm esse cuidado. Paula, legal demais a nossa conversa. Acho que a gente falou sobre muita coisa, né? Então, assim... É que eu estava em dívida, né? Já há muito tempo, as pessoas, os meninos do grupo, da clínica, cobrando. A Paula, falando, gente, deixa eu ir lá fazer uma coisa. Deixa eu ir lá resolver esse assunto. Resolveu. Vamos resolver isso, vamos falar um tempo para, assim, dar um tempinho para esse povo parar de me cobrar. Agora o povo te esquece. Agora tá te pago. Tá pago a entrevista. Pago. Legal demais, Paula. Se você não segue a Paula, segue ela lá, que ela, como a gente conversou muito aqui sobre o Instagram dela, ela dá muitas dicas, responde muitas perguntas. E a Paula atende aqui na Amparo, né? Assim como todos os profissionais que você precisar. Se precisar de psiquiatra, de psicólogo, otorrino, todo tipo de dentista, cardiologista, tem tudo, né, Paula? Ótimos profissionais, inclusive. E todos ótimos, inclusive. E é o seguinte, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Eu imagino que nesse vídeo vai ter muita dúvida nos comentários. O pessoal é meio tímido com relação a isso. Mas coloca aí, deixa a sua dúvida no comentário, não precisa ficar com vergonha, não. Mas se você ficar, pode mandar um DM pra gente, que a gente responde num próximo vídeo. Ou, se você quiser, pode mandar para a Paula também no Instagram dela, pode responder as caixinhas dela. Pode, se libera. Sim, só hoje claro, mandar sim. DM te perguntando alguma coisa? Eu vou abrir, então, uma caixinha, né? E aí vocês façam lá as perguntas que a gente tenta ajudar, resolver depois. Se você estiver vendo esse vídeo depois da data de publicação, já tiver passado a caixinha da Paula, não desespera que
no mínimo uma vez por semana, a Paula abre caixinha de pergunta lá, tá bom? Então, Gente, teve até bom você falar, deixa eu só, rapidinho, porque as pessoas às vezes ficam chateadas comigo, você não vai me responder? Você não vai me responder? E eu recebo muitos, e eu tento pegar os horários, às vezes, quando eu estou mais tranquila, ou na troca de um paciente e outro, eu tento fazer isso daí. E, assim, o que eu faço? Eu tento, desde o primeiro que chega, eu tento não pular nada, a não ser que seja algo muito, né? Mas eu tento fazer assim, na ordem que chega, da forma que chega, porque o que eu consegui fazer, eu fiz bonitinho. Então, não faço seleção de nada, não faço. De verdade, eu tento responder o máximo que eu consigo. Então, não desistam de mim. se não der na Por primeira, favor, pessoas. pergunta de novo. Perguntam. E vai lá no meu particular, lá qualquer coisa, no direct, fala, Paula, me responde aqui, me veja, faz alguma coisa. Explica a situação, seja educado, fala para ela que você mandou na caixinha. Né, porque às vezes é difícil, não é porque que eu não quero, não, é porque realmente são muitas, gente, muitas dúvidas, e às vezes também tem umas que são assim, praticamente a mesma coisa, e aí né, nessa hora, aí tá lá na frente, eu já respondi ali atrás, aí eu não vou responder novamente, mas tem gente que tem preguiça de ler, você acredita? Aí, às vezes, eu falo assim, gente, aí eu vou lá e marco a pessoa, né, aqui, ó, acabei de responder ali atrás, entendeu? Porque a pessoa, né, aí a tia também não pode fazer nada, né, gente? Então é isso, pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado, com certeza, né, ajudou, de alguma forma, né? E eu agradeço pela solicitação também. Gente que agradece, Paula, obrigado. Desculpa, me enrola. Que isso. Até mais, gente. Valeu. Beijo.